Olha, uma pergunta tem angustiado muitos pais. Como evitar que o seu filho aí, menor de idade, seja dependente do telefone, dos jogos online, ou seja, que ele não vire um refém do mundo virtual? Esse assunto voltou a ser discutido agora em todo o Brasil, depois que um adolescente de 13 anos confessou ter matado a tiros de pistola a própria mãe, o único irmão e ainda atirado no pai só porque foi proibido de usar o celular. Um filho matar um pai, um irmão. A violência de um adolescente de 13 anos e uma cidade em choque. Uma tragédia, né? É uma tristeza. Todo mundo se pergunta o que aconteceu com o filho do sargento Bené. O que teria levado o menor a tirar a vida da própria mãe e do irmão e a tentar matar o pai? Ele falou que várias vezes o pai já tinha proibido dele usar o aparelho celular, de jogar um jogo online e de ter acesso a redes sociais. E para ele, naquele dia, foi a gota d'água. Essa criança estava saindo aí muitas vezes da realidade para ir para a realidade virtual. E essa realidade virtual é uma realidade que ela não tem limites. Ele explodiu. Para entender esta triste história familiar, o Domingo Espetacular foi até a cidade de Patos, a 303 quilômetros de João Pessoa, capital da Paraíba. Aqui, o assunto é um só. Eu, como pai, também fico assim me perguntando o porquê leva a um filho fazer tamanha barbaridade, né? Foi aqui nesta casa que aconteceu uma das maiores tragédias do estado. A casa, num bairro de classe média desta cidade do sertão paraibano, abrigava uma família como muitas outras da cidade, mas hoje a família está destruída. A mãe, a enfermeira Iranilda Medeiros, de 47 anos, e o filho mais novo, Gabriel, de 7, mortos. O pai, o sargento reformado da PM, Benedito da Silva Araújo, o sargento Bené, de 57 anos, no hospital. O filho mais velho, de apenas 13 anos, internado num centro de reabilitação para menores infratores. Segundo a polícia, o adolescente é o autor da tragédia que abalou a cidade. Ele confessou à polícia que matou a mãe e o irmão e que também atirou no pai. Confessou, ele falou com detalhes de tudo, como foi a dinâmica do que aconteceu. Nós somos pai de família e a gente nunca espera isso um filho, né? Principalmente um adolescente de 13 anos, pré-adolescente de 13 anos de idade, né? É um choque. O motivo, segundo o delegado que comanda a investigação, foi a pressão que os pais exerciam por notas melhores na escola e pelo uso excessivo do celular para conversar com amigos e para jogos online. O que ele disse para o senhor? Ele disse que o pai dele já reclamava dele por conta de nota baixa na escola. E, em razão disso, esse foi um dos motivos que ele alegou, tinha tomado o celular dele naquela tarde. E isso já tinha acontecido outras vezes. Segundo a polícia, o adolescente jogava principalmente games que exploram a violência e que era punido pelos pais por isso. Disse que apanhava e apanhava mais da mãe do que do pai. Era proibido de usar o celular, de usar o computador, de ter acesso a redes sociais, de conversar com os amigos dele, os amigos da escola. E no sábado, para ele, foi o ponto final. A família não permitiu a entrada da nossa equipe na casa. Daqui de fora a gente vê que é uma casa simples, de classe média, com 2 quartos. Um deles, a suíte do casal, fica logo ali da frente para a rua. E depois vem a sala de estar. E foi exatamente nestes 2 cômodos que a tragédia se desenrolou. Você vai ver agora uma reconstituição de tudo que aconteceu lá dentro na tarde de sábado, 19 de março. Passava das 2h30 da tarde quando o sargento tirou o celular do filho adolescente e saiu de casa para ir até uma farmácia. Assim que o pai saiu, o menor foi até o escritório, abriu um armário de ferro onde estava guardada a arma, uma pistola 380. Caminhou até a suíte onde a mãe estava deitada. Pegou o celular dela e entregou ao irmão mais novo e mandou que ele ficasse no quarto dele.
Em seguida, atirou a queima-roupa na cabeça da mãe. Com o barulho do tiro, o irmão caçula foi até a suíte e, depois de uma rápida briga, saiu correndo em direção à sala de estar. Neste momento, o sargento Bené chegou em casa, viu a mulher baleada e pediu para que o adolescente entregasse a arma. Em vez disso, o jovem atirou e atingiu o pai no tórax. A bala ficou alojada na coluna. Ao ver o pai caído, o irmão mais novo se abaixou para abraçá-lo e foi baleado nas costas. Morreu pouco depois. Em seguida, o adolescente voltou ao escritório e guardou a arma e ligou para o SAMU e para a polícia. Mesmo baleado, o sargento Bené não perdeu a consciência e foi ele quem orientou o filho a pedir socorro. Uma psiquiatra que esteve com o adolescente 3 dias depois revelou em primeira mão o conteúdo deste diálogo, que foi, acima de tudo, uma imensa demonstração de amor de um pai para o seu filho. Quando ele foi ligar para o SAMU, quem deu o número para ele foi o pai, que antes, quando estava no acontecido, o pai disse que perdoava, que amava muito ele, que ele ligasse para o SAMU, que tudo ia ficar bem. O pai disse o número, ele digitou, ligou, passou o telefone para o pai e o pai quem falou com o SAMU. Mesmo ferido. Imagens de câmeras de segurança mostram a chegada dos carros do SAMU e da PM ao local por volta das 3 horas da tarde. A informação inicial da polícia era de que se tratava de um assalto. E quando é que vocês souberam e como vocês souberam que, na verdade, não era um assalto e sim um crime cometido pelo menor infrator? O local revela o que ocorreu. Então, após você ver o ambiente, a cena do crime, você percebe que algumas coisas que estão surgindo não estão condizentes com o que você está vendo. Não sugeria uma cena de assalto. Depois de algum tempo, o pai revelou que o responsável pelos disparos era o menor, que confessou tudo na delegacia. Ele falou com detalhes de tudo e a motivação, por que ele fez isso. O delegado que está à frente da investigação afirma que durante todo o depoimento, o jovem se manteve frio. Sem demonstrar muita emoção. Quando descrevia toda a situação. E não se emocionou, não chorou, nada? Não chorou. No velório da enfermeira Iranilda e do filho Gabriel, amigos e parentes tentavam entender um crime tão brutal. O sargento Benedito já não corre risco de vida. Ele foi trazido da UTI para este quarto aqui, na ala de isolamento do setor de neurologia. A bala que o atingiu continua na coluna e ele corre o risco de ficar paraplégico. Um trauma grave de coluna, de modo que o paciente ele não sente as pernas. Tinha grande chance dele ficar paraplégico, sim, visto que foi um trauma medular grave. Do leito da enfermaria, o sargento Bené gravou uma mensagem em que reforça o perdão e todo o amor ao filho. Esse incidente aí foi uma coisa muito dura para a gente, mas isso não quer dizer que ele seja um menino mau. Eu atribuo essa atitude a alguns jogos que ele estava assistindo. E também ouvi algumas conversas de alguns colegas dele falando em oprimir os pais, os professores. Ele é um menino bom. E aí, nessa conversa, Caliandra Vasconcelos foi a primeira psiquiatra que atendeu o menino 3 dias depois da tragédia. Segundo ela, só agora o adolescente parece ter se dado conta da gravidade do que fez. Quando ele começou a se sentir à vontade, eu deixei a fala livre inicialmente, não fiz perguntas, deixei que ele falasse. Esse choro veio várias vezes, quando talvez ele tocasse em pontos que eram doloridos para ele, mas ele já veio com outra característica que não apareceu quando ele foi levado até a delegacia. A médica diz ainda que é cedo para saber o que motivou o comportamento violento do jovem. Não acho que seja só por conta de uso de um celular, nem só da internet, nem só de uma pressão por notas boas. E acredito que talvez inicialmente a gente tenha traços aí provável de algum tipo de
transtorno de base, mas que está muito cedo ainda para poder falar nisso, mas eu acho que foi multifatorial. O menino foi transferido para o Centro Educacional do Adolescente em Souza, a 130 quilômetros de distância de Patos, onde está internado provisoriamente. Os advogados de defesa contratados pela família querem anular todo o procedimento policial realizado depois que o menor foi levado à delegacia. Eles alegam que tudo foi feito de maneira ilegal, porque não havia um advogado de defesa no local. Também pediram a desinternação do adolescente, mas a justiça negou. Já estamos entrando, preparando o habeas corpus para subir para o tribunal para pleitear esse direito que ele tem. Os advogados também pretendem usar o laudo psiquiátrico para transformar uma eventual punição do jovem em tratamento médico. Então, o que a defesa pede ao judiciário é que humanize esse procedimento. É um fato atípico, nunca aconteceu conosco aqui na região. Então, é o que a gente pede, que esse tratamento dispensado ao menor seja por demais humanizado. E o que dizem especialistas sobre o uso constante do celular por crianças e adolescentes? Uma pesquisa do King's College de Londres, na Inglaterra, mostra que a dependência de smartphones já pode ser considerada um distúrbio psiquiátrico. 23% de crianças, adolescentes e jovens adultos até 25 anos sofrem com isso. A pesquisa envolveu quase 42 mil crianças e jovens. Os pesquisadores definiram o uso problemático de smartphones como um comportamento que possui as características de um vício. Quando o celular não está disponível, os viciados sentem pânico ou transtorno. E, além disso, encontram dificuldades para controlar a quantidade de tempo gasto no aparelho. A pesquisa também investigou a ligação deste uso contínuo e quase obsessivo do celular com a saúde mental. O resultado foi depressão, ansiedade, estresse, má qualidade do sono e mau desempenho educacional. Uma série de fatores emocionais e de personalidade foi investigada em relação ao uso problemático de smartphones. Insegurança, solidão e baixa autoestima foram associados ao distúrbio. O psiquiatra Isaac Efraim alerta: os pais devem ficar de olho quando os filhos usam excessivamente o celular para conversar com amigos ou jogar. O abuso, o vício, o exagero leva para distúrbios. Então eles devem ensinar e tentar educar a fazer um uso moderado. Comportamentos diferentes, fala sem sentido, colocações excessivamente agressivas, falta de afetividade são sinais de que alguma coisa de errado está acontecendo. A psiquiatra que fez o primeiro atendimento ao adolescente espera que ele possa ser reintegrado logo à sociedade. E quando isso acontecer, ele terá o apoio de que precisa, o do pai, o sargento Bené. Eu não quero que ele fique preso, não. Ele tem que ficar em liberdade, ele é uma criança boa. Eu vou voltar para cuidar dele com todo o meu amor.